noite. Boa noite. Hoje a gente tá aqui em mais um episódio do Mentaliza aí Podcast. E hoje a gente tá com o incrível Kurt Hemany. Tudo jóia, Kurt? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Coisa boa. A gente que agradece, né, por ter participado aqui com a gente, por ter interagido, por ter aceito o convite. O Kurt, ele é psicólogo clínico com doutorado e mestrado em processos interativos dos órgãos e sistemas. Ele possui formação e experiência em terapia de ativação comportamental, terapia cognitivo-processual e terapia comportamental dialética. E hoje a gente vai falar sobre pacientes desafiadores. A gente está aqui no mês de setembro amarelo, né? E acaba que pacientes que estão relacionados a suicídio podem ser pacientes desafiadores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso mesmo. Então vamos lá, Kurt. Conta pra gente o que seria, assim, pacientes desafiadores, assim, como que você enquadra eles ali? Então, na saúde mental, como vocês certamente sabem, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque na saúde mental existe uma preocupação com estigma. Uhum. Algumas palavras que a gente pode facilmente usar para se referir aos outros, né? Por exemplo, você é muito perfeccionista. Para algumas pessoas, esse termo pode soar mal. Né? Perfeccionista até que não, mas bipolar, você é bipolar, ou então você é uma pessoa, e claro, a gente está fazendo aqui, eu espero que a audiência nos escute totalmente, eu vou falar algumas coisas chocantes, mas para desconstruir logo em seguida. Então, você é uma paciente suicida, esse termo também é péssimo, tá? Então, desafiador, paciente desafiador, também é um termo que não é dos melhores, mas a gente não tem um outro, né? Complexo, poderia ser. Ou o que a literatura traz são pacientes, no inglês, né? Pacientes difíceis de tratar, que também nossa, eu sou um paciente difícil de tratar. Isso traz um estigma. Então a gente tem um cuidado de comunicar com as pessoas. Mas fato é que existem alguns pacientes que não melhoram nas primeiras terapias farmacológicas, psicoterapêuticas, de assistência social, de enfermagem, de terapia ocupacional. E esses pacientes também apresentam um curso clínico de sintomas, de doença, de características individuais e de pertencimento a alguns tipos de grupos minoritários ou de grupos como pessoas de baixa renda, pessoas em solidão, pessoas que têm certas características de personalidade que têm Altos e baixos. Altos e baixos. Então, esses pacientes, e a gente fala amorosamente, essas pessoas precisam de um suporte a mais. Esses pacientes desafiam a técnica, a farmacologia, e claro, aqui no nosso recorte, a psicoterapia. Nós precisamos aprender muito com esses pacientes. Né? E uma coisa que me cortem, tá? Quando vocês acharem que eu falando demais assim, a Marcia Linehan, que vocês com certeza sabem, conhecem, ela tem assim, alguns dos pacientes difíceis, é muito bom trabalhar com pacientes difíceis, porque a gente tem um supervisor na nossa frente. Essa frase é brilhante. Porque esses pacientes nos ensinam muito. Sim, eu ia falar justamente isso, assim, a questão da gente denominar alguns pacientes como pacientes desafiadores, eu acho que é muito mais para a gente trabalhar isso, por exemplo, trabalhar a empatia, trabalhar a paciência, saber, porque às vezes o psicólogo pode estar tão focado numa linha de tratamento, não tá dando certo, eu tô tentando isso não tá dando certo, e não abre outros horizontes. Então, para olhar para uma outra intervenção, olhar para um outro caminho. Então, acho que é muito mais, não para rotular o paciente em si, mas para realmente ter na sua cabeça ali, tem que mudar, para ficar um alerta a mais, né?
mais para o terapeuta do que para o próprio paciente, né? Para ele aprender e desenvolver até novas técnicas, talvez, né? Exato. Os livros são orientados para nós, né, profissionais da saúde. Então, nós utilizamos esse termo. O que a gente fala para o paciente é que ele é um paciente que precisa de mais cuidados, que ele tem um quadro mais complexo, que precisa de muito mais recursos do terapeuta, da equipe profissional, de familiares, mas que há esperança. Isso é muito importante no tratamento desses pacientes. A gente deve instilar esperança. É possível viver e viver bem e com alguma funcionalidade, apesar de toda a cronicidade dos sintomas. Assim, na sua prática e na sua experiência que você tem, quais seriam algumas características, assim, eu falo para o pessoal entender mais qual tipo de paciente que a gente está falando, quais seriam características que você considera desafiadoras? O primeiro ponto é pacientes que têm dificuldade em reconhecer o próprio diagnóstico ou de reconhecer os próprios problemas emocionais, comportamentais e interpessoais. Inclusive, esse é um critério de gravidade, né? Então, é muito bom que a gente possa escutar e confiar no nosso profissional de referência. Olha, o meu profissional me deu um diagnóstico de transtorno bipolar. Porque é uma das doenças mais estigmatizantes, viu? Nem esquizofrenia é tanto quanto transtorno bipolar, isso é uma pena. Então, assim, existe tratamento, mas se foi dado esse diagnóstico, eu posso concordar ou não, mas se eu confio no meu profissional, eu preciso aceitar o diagnóstico. Claro, erros existem, por isso que eu estou falando de uma confiança no profissional. Porque quando você aceita o diagnóstico, fica mais fácil você aderir a qualquer conduta terapêutica, a mudanças de estilo de vida. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho diabetes, Inclusive, algumas pessoas não aceitam que tem diabetes e não usam a injeçãozinha, não é? Não fazem exercício, obesos que não fazem exercício físico, eles não aceitam. E quanto mais a condição é intrínseca, é mais mental, é mais interna, mais difícil de aceitar. Porque alguns sintomas são egossintônicos. Então, parece que é meu. Porque às vezes o paciente já viveu tanto tempo com aquilo, né? Tanto tempo vivendo naquele padrão, que ele às vezes fala assim, ele tá falando que o meu padrão é errado, ele que tá errado. Isso, exatamente. E outras características. Uma outra característica que eu vi, porque esse tema todo surgiu depois da sua palestra no congresso, né? Mas outro tema, outra característica que você falou lá foi a do choro. Aquele paciente que chora a sessão inteira. Às vezes é difícil de você fazer qualquer intervenção, né? Exatamente. Mas esse tema é muito legal. Essa sofrimento. Né? Mas é muito interessante. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que estava aprendendo o choro na sessão, que é o oposto, né? Que também não é legal, porque a pessoa começa a ter uma dor na garganta, e eu pedindo para ela relatar sobre a semana, sobre os problemas que estavam acontecendo na semana. Dá para ver que a pessoa, todos nós já aprendemos, né? Que dói a garganta, ela está colocando tensão. Você vai sofrer mais. Faz sentido? Porque ela nem se libera com o seu terapeuta, né? Ela não consegue nem ali, naquele momento que é dela, porque a terapia é um momento do paciente, nem ali ela consegue se liberar, né? Sim. E sobre aqueles que choram muito, um conteúdo, um aspecto técnico, né? Se eu der um susto em vocês, em qualquer um da nossa audiência, vocês vão fazer, se eu fazer um barulho bem forte e inesperado, vocês terão uma resposta de sobressalto, não é? Não se preocupe que não fale isso. Às vezes o pessoal se prepara. Mas o susto vai e sobe, não é? A intensidade emocional sobe e vai baixando. É muito alta a intensidade emocional e baixa. Quando você vê a pessoa que você ama, ou quando você vê
quando alguém falece, né? Você chora muito, não é? Mas o choro, ele não fica para sempre. A resposta emocional de chorar, ela para automaticamente. Portanto, aquelas pessoas que choram muito, o fenômeno do choro ininterrupto durante muitas horas, ele já não é mais apenas emocional, existe um outro componente ali. Então, algumas pessoas choram muito para evitar tocar em certos assuntos. Algumas pessoas choram muito e choram. Por exemplo, se a gente quiser forçar aqui, a gente consegue meio que chorar, né? Entre aspas. Então, essa é a única forma que a pessoa tem de aliviar uma dor, chorando daquele jeito. Ela não aprendeu, então é meio que como se fosse voluntário, mas não necessariamente consciente. Para a gente não dizer de propósito, está assim de propósito, você está assim porque você está se fazendo de coitado, não é nada disso. O que eu quero falar do ponto de vista comportamental, fisiológico, emocional, esses choros muito prolongados funcionam não como um reflexo, assim como um sobressalto, mas funcionam como um comportamento de enfrentamento que pode e deve ser substituído. Em 78, o Aaron Beck já dizia isso: ensinar os pacientes a controlarem o choro. É isso, não tem como falar. Quem não entendeu, eu sinto muito. Mas porque nós não, para algumas audiências, falam como é que vai controlar o choro, deixa a pessoa. Não tem algumas linhas que falam isso? Eu entendo muito. Sim. Então, deixa chorar livremente. Não, é disfuncional esse choro ininterrupto. Ele tem outras motivações. Sim, porque se ele tá fazendo com você ali na terapia, ele pode estar fazendo com outra pessoa, com outro tipo de relação, né? Então, acho que ali na terapia é o momento de você ensinar ele a responder de outra forma. Porque a pessoa, às vezes, até é uma forma dela se adaptar ao ambiente, aos próprios sentimentos dela, foi chorar. Como as outras crenças desadaptativas que a pessoa tem também, né? E talvez ela tenha aprendido que chorar dessa forma, chorando o tempo inteiro, é a única forma de conseguir algum tipo de apoio. Pacientes com características dependentes, que precisam sempre de cuidados externos, de alguém aqui perto, de alguém direcionando a vida. Essas pessoas tendem a chorar, ou estarem sempre chorosos, sinalizando que precisam de contato. Só que chorar demais, desse jeito, eu estou falando de horas ininterruptas o tempo todo, afasta as pessoas. Não é? As pessoas, esses próprios pacientes que eu tenho, eles dizem: ninguém me entende, não estou vendo que eu estou chorando, aí choram mais. Então eles precisam aprender um outro comportamento de enfrentamento. Sim. E vai justamente corrobora o que a Laura falou. Sim. E assim, eu acho que diante dessas duas características que você trouxe, né, uma dica para o terapeuta não rotular esse paciente. Por exemplo, assim, igual acho que entra muito no assunto que a gente estava falando antes, né? Esse paciente é muito difícil, eu vou aqui ficando no tempo dele para o próprio terapeuta se sentir engajado ainda, porque é difícil. Às vezes, quando você pega um paciente assim, é desafiador, né? O próprio nome diz, pra gente. Então, alguma dica para a pessoa não rotular e ficar assim: eu vou deixar no tempo dele. Pro próprio. Primeiro que a gente vai fazer supervisão, isso ajuda demais. E a gente faz também terapia, porque alguns pacientes podem despertar em nós, como isso não só na psicologia, não, viu? Na fisioterapia. Eu estava conversando com um amigo fisioterapeuta que dizia: nossa, que paciente chato. É uma resposta normal de dizer isso, mas quando a gente escolhe trabalhar com certos tipos de paciente, isso não pode mais acontecer. Né? No seu íntimo, se você está tendo alguma resposta de não gostar mais, você é prudente que você ou reavalie o caso
faça a supervisão ou encaminhe o caso. Agora, o que falar desse paciente? Como abordar? Melhor do que esse rótulo de pacientes desafiadores, mas esses nomes estão nas capas dos livros, né? Eu estou dizendo que é um termo, como vocês falaram, que serve para o profissional saber como lidar. É claro que tem pacientes que evoluem muito bem e tem pacientes que têm características que dificultam o tratamento. Sim. Como eu falei, né, no começo. Agora, eu me perdi dessa última pergunta que você fez. Como falar? A gente descreve. Isso. Você fala, olha, seu comportamento de chorar parece não trazer o benefício que você queria. Mas eu não consigo. Você realmente não consegue. Nós podemos pensar em outras formas. Né? Tente olhar para mim sem chorar por 1 ou 2 minutos. Você consegue mudar a atenção? A gente vai fazer testes. E aí você pergunta, né? Como é que você está se sentindo agora? Melhorou ou piorou? Porque, provavelmente, esses pacientes vão perceber que não chorar, a gente está pegando esse exemplo, né? Excessivamente, está fazendo mal. Uma vez eu tive um paciente que, não sei se eu falei na no congresso, ele chorava assim, umas 5 sessões o tempo todo. E aí, com a família, ele estava divorciando, ele fazia ligação de vídeo para os filhos e chorava o tempo todo. A mãe falou, não, você não tem condições de ver os filhos, os meninos estão ficando impactados. Aí eu usei aquilo, o gancho para falar a verdade. Nós precisamos falar do choro. Né? E a gente vai ensinando algum tipo de controle. Você consegue chorar tudo de vez, aí acalma. Depois que você chora de vez, a pessoa meio que acalma. Você consegue falar com mais firmeza, e tudo isso mostrando para a pessoa que aquele padrão é um padrão que traz mais sofrimento. Aqueles pacientes que aguentam essa palavra é um padrão patológico, é um padrão disfuncional, é um padrão desadaptativo. Então, se ficou claro, olha, você tem uma instabilidade emocional muito intensa. Os pacientes super concordam desse jeito. Olha, você domina muito a sessão. E quando você domina a sessão, eu não consigo te ajudar da melhor maneira. Eu sempre falo isso. A terapia até para pacientes que não conseguem parar de falar também, né? Que não deixam o terapeuta falar. Esse é um bom exemplo também. Aí eu explico para o paciente. Né? E depois que ele fala, eu penso assim, ó, você me dá 10 minutos no final da sessão? Aí, se nos 10 minutos, pronto, já fez, eu escuto. Ainda mais para as primeiras sessões, né? Agora, existem psicólogos que outra abordagem. Olha, eu sinto que eu não sou o melhor profissional para te atender. É tudo normal. É normal, né? Conheço vários assim. E não há julgamento. Parece que você, essa semana mesmo, outro caso, o paciente falou, perguntei quais são os seus objetivos na terapia. E falou, eu quero compartilhar, só compartilhar. Para a gente é muito pouco. Falei, olha, o senhor aqui para compartilhar. Mas existem algumas terapias, como essa que eu tenho que oferecer, que tenta fazer um pouco mais do que apenas ouvir, e às vezes é super importante apenas falar. Né? Mas quando a gente fala muito da sessão, pelo menos 50 minutos ininterruptos, a gente vai sentir um alívio imediato, mas nós não vemos uma mudança prática do dia a dia, que é o que eu tenho a oferecer, o que a ciência tem de melhor para oferecer. Então, se você quer ir por esse caminho, aí vamos pensar num paciente mais desafiador, com uma característica complexa, que pacientes não estão nem aqui para isso, e estão nem aí. Não, mas eu quero nem falar, tem alguns que a gente tem que levantar, quando era presencial, né? Tinha que levantar, abrir a porta e dizer assim, eu preciso terminar. Precisa atender outro. Exatamente. Mas às vezes a pessoa nem sabe, né, o que ela quer que seja trabalhado. Ela iniciou, sem até saber o que ela quer mudar, o que ela quer trabalhar, né?
E quando você deu esse exemplo pra gente, me veio também aqueles pacientes que tentam mascarar ou que tentam mentir. Eu acredito que esses também podem ser pacientes desafiadores, porque você fica realmente nesse estado, né? Tipo assim, mas pra que você veio? Aí você começa a coletar, às vezes, porque no processo de avaliação, você coleta informações com a família, né? Então, às vezes você coleta, você vê que o que ele traz é diferente do que a família tá trazendo. Ou qual seria uma abordagem com esse tipo de paciente também? Boa pergunta. Pacientes que mentem, vamos dizer assim. Aí alguns, quando a gente explica, a pessoa paga o psicólogo, paga caro, ele vai mentir, vamos explicar. Por exemplo, uso de substâncias. Então a mentira, tem alguns tipos, tem gente que pesquisa mentiras, né? Tem pesquisa de tudo. Então existem omissões. Tem outro termo chamado escamoteamento, não sei se vocês já ouviram esse termo, que, por exemplo, pacientes às vezes, atendidos em hospitais psiquiátricos, internados, eles querem sair. A gente pergunta, está tudo bem? Como é que você está hoje? Que são perguntas boas, mas não são as melhores. Eles dizem, estou ótimo. Ótimo, mas assim... Perdão? Doido pra sair. Doido pra sair, então ele está escamoteando. Então, é uma mentira se a gente for pegar ao pé da letra, é uma mentira, ele não falou a verdade, é uma mentira. Mas o fenômeno é mais complexo, ali a gente tem que investigar as motivações. Ele está ansioso para querer sair. Então, na sessão com a gente, aí a mentira é... Aí tem vários tipos, né? A mais comum, que tem a ver com esconder do terapeuta. Então, mais comum. Ou não contar tudo. Por exemplo, quanto você bebe na semana? E aí a gente tem que fazer a pergunta do jeito certo. Se nada, você não vai julgar, né? Tá, aí você bebe muito? O que você acha? Quantas mais ou menos você bebe? Né? Então assim, você bebe? Quantas? Como é que você vai te perguntar, né? Para quem vai ouvir apenas, eu estou fazendo um olhar de jogador. Então, é melhor você tem que aceitar que tudo que vem, uma frase que eu escutei de um psiquiatra com o qual eu trabalhei em um hospital. Aí eu falei lá de alguns comportamentos que estavam, nossa, o paciente ali bateu o outro, e dentre outras coisas bem difíceis que acontecem em pacientes extremamente graves, surto psicótico, enfim. Aí ele falou, Curti, você tem que entender que certos comportamentos são esperados nesse perfil do paciente. Então, ele é assim. Claro que a gente não vai deixar bater. Mas a gente não vai se surpreender com o que vier, sabe? Fazer esse exercício, né? Porque às vezes é uma coisa absurda, né? Uma coisa muito que choca os nossos valores, né? As nossas expectativas, né? E eu me perdi de novo. A gente tava falando sobre os pacientes que mentem. Perfeito. Então esse eu estou escondendo. Não bebo muito, não. Coisa de 3 cervejas e uma dosezinha de vinho, um copo de vinho. Ele está omitindo. Aí, e você já usou algum outro tipo de substância? Não. Só álcool. Não. Mas só que tem uma lista de mais de 300 substâncias. Então, bala, doce, maconha, cigarro, tem uma anestésica que o pessoal usa também. Então, as pessoas não falam, de novo escondem. Então, esses são os casos de mentira mais comuns. O caso de mentira eu tô, entre aspas, viu? É mentira ao pé da letra. Olha, essa planta que está aí atrás de vocês é azul. É uma mentira. Sim. Né? Então, ao pé da letra, mas na clínica a gente vê a mentira com uma função mais ampliada. Mas outra também que é o que eu digo mais comum para aquelas que são realmente difíceis, né? Aquelas mentiras prejudiciais. Aí tem aquela mentira que é: você já sofreu abuso? Você já teve algum tipo de jogo sexual
Qual é a sua orientação sexual? Aí as pessoas, às vezes, mentem, eles não dizem, porque tem medo de serem julgados. Aí eu estou deslizando para uma mentira, mas também mais séria, que a pessoa está pegando aquilo. Né? Você tem pensado em suicídio? Você tem pensado em morte? Também eles podem negar. Você já se machucou? Alguns podem mostrar. Você já se feriu? Seu pai te bate? Você apanha em casa? Aí agora vamos para aquelas outras. Assim, você fez o exercício proposto? Fiz. E não fez nada. Aí eu digo, nesse caso, eu digo, se você não fizer, sabe qual vai ser a reação? Nenhuma. Parte do processo que você não faça. E se você não fizer, também vai ser útil. Mas é claro, você entende. Quando. Porque às vezes o terapeuta acaba pegando a pessoa na mentira, né? Às vezes ele escapou ali numa outra situação, ou então fica sabendo por um outro meio, ou então o paciente acaba falando. Você acha legal pontuar isso para que não aconteça mais? Ou eu vou seguir ali no flow do paciente? Perfeito, muito bom. Eu estou tentando fazer meio que um gradiente, né? Eu comecei aqui daquelas mentiras muito tranquilas, muito previsíveis e totalmente aceitáveis. Essas aqui também são, mas lá na frente eu falei, então, eu acho que foi difícil, eu acho que eu preciso te perguntar de novo se você teve algum abuso sexual. Porque eu sei que é um tema super difícil, você não precisa falar dele, eu sei que você já me falou que não fez, mas eu preciso, porque eu preciso saber, essa informação é importante para eu cuidar de você. Eu não vou te julgar e vou entender se você não quiser falar sobre. Eu não vou julgar a pessoa porque ela mentiu, de jeito nenhum. Aí a pessoa fala. Agora, essas mentiras que você está falando, aí são daquelas. Aí tem aqueles casos de aquelas mentiras muito prejudiciais que provavelmente fazem parte de pessoas que têm traços antissociais. Nesses, a não ser que inflinja, né, a menos que acarrete prejuízo à vida de outras pessoas, aí a gente tem que confrontar claramente. Vou roubar um negócio amanhã. Não, na verdade, não vou fazer um negócio amanhã, vou fazer um esquema. Mas são pacientes que não vão aparecer muito no consultório. Que esquema é esse aí que você vai fazer? Não, eu vou só comprar ali uma televisão e tudo bem. Você vai comprar essa televisão aonde? Não, tem um que mais barato. Essa televisão é nova. Aí é usada, a gente vai pegar no caminhão ali. Então a pessoa está, sem querer, soltando que vai roubar. Aí não vai fazer isso. Aí tem a questão ética que a gente não é sempre bom consultar o nosso código de ética, isso é muito importante. Sim. E algumas leis vêm para guiar a nossa conduta. Eu sei que quando envolve a vida de outras pessoas, nós precisamos, se eu não me engano, a gente tem que quebrar o sigilo. Tem uma lei para relatar, né, para o CRP. Exato. Tem algum tipo de notificação. Eu nunca atendi esses pacientes. Esses pacientes são muito difíceis. Será que captou todas as suas dúvidas, Luana, sobre mentira? Sim. Enquanto você falava sobre isso, eu estava pensando em outros tipos de casos de pacientes, assim, né? Eu pensei também naqueles pacientes agressivos. Que também são difíceis. A gente estava falando sobre isso hoje, eu e a Luana, porque a gente, por ser mulher, assim, né, fica com receio de pegar um paciente agressivo. O que a gente faz? Porque agora no online é até mais tranquilo, porque a pessoa não vai te bater através do computador. Mas ainda tem pessoas que podem ser arrogantes, dominadores. Te cortei. Não, pode continuar. Não conclua, por favor. Então pode ser pacientes também, tem gente ainda que atende no presencial, ou então às vezes no mesmo online a pessoa mora na mesma cidade, fica te ameaçando, eu vou ir na sua clínica, sei lá o quê. Então eu acho que são pacientes legais da gente comentar também. Sim. Aí, pergunta provocativa e respeitosa. Você já atendeu um caso assim? Não.
Você conhece alguém que atendeu? A gente ouviu, parece a que gente teve um ouviu um caso aqui em relato. Uberlândia. Então, você vê que são casos muito raros. Sim, sim. Então, não se preocupe, psicólogos, que agora pode acontecer. Então, alguns pode acontecer, é bem raro. Então, esses pacientes podem ser denunciados à justiça. Porque eles estão fazendo uma perseguição. Existe também na regra, existe uma lei também, que está no Código de Ética, que o profissional não é obrigado. Eu não vou saber repetir do jeito que está lá, né? Mas, assim, um paciente pode me agredir, pode fazer algo que vão contra a minha. Não é, sei lá. E eu tenho o direito de não atender essa pessoa. Nesses casos tão difíceis, tá? Para nossa. Tão difíceis assim. Por que eu fiz aquela pergunta provocativa, né, que eu fiz para você? São casos bem. A gente fica com medo. São pontuais. Pontuais, né? Agora, o que é comum realmente? Quando a gente atende presencial, existem recomendações para você colocar até o lugar da sua cadeira. E detalhe, gente, isso aqui que a gente está falando da profissão, isso acontece em outras áreas também. Sim. Né? Por exemplo, em um hospital psiquiátrico, durante a primeira abordagem, não pode ter nada de vidro. Por quê? Porque pode quebrar e pode ferir a pessoa, ou a pessoa pode jogar uma pessoa que está incapaz, tem um termo para isso, não está lúcida, não está no domínio de suas faculdades mentais, então isso acontece. Outra coisa também importante existe uma distância até recomendada da poltrona, daquela poltrona aqui. Então, do paciente com... Não pode ser perto demais, tem que ser 1,5 metro. Não tem uma ciência necessariamente disso, mas são recomendações. São recomendações. E que a poltrona do terapeuta fique mais perto da porta. Interessante, né? Só em mulheres isso é mais intenso. Porque realmente mulheres são mais perseguidas, mais abusadas, mais importunadas. Infelizmente. Então, é uma recomendação. Agora, tem um detalhe também, claro, respeitosamente, alguns pacientes são arrogantes. Faz parte, por exemplo, um paciente com traços narcisistas. Um paciente, não necessariamente com traços narcisistas, mas um paciente que é mais provocador. Você tem muito tempo de formar, você é muito novinho. Qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Isso é muito comum. É recomendação, você responde tudo. E firme, né? E firme, exatamente. A gente vai errar, nossa, já acontece até hoje comigo. Então, é comum, tem pacientes que nos provocam. Mas depois de um tempo, embora aconteça, a gente vai ficando mais seguro também para reagir. Porque a gente lembra do que eu falei, a gente acaba esperando que isso pode acontecer e a gente trata aquilo como uma característica que pode ser mudada. Sim. Sabe? Eu acho que entra aí na mesma questão do choro, né? Às vezes a agressividade dele, da forma de responder, da forma arrogante, é a forma que ele aprendeu a responder quando ele se sente acuado, quando ele tem que contar alguma coisa. Então, eu acho legal pontuar para o paciente isso e falar para ele, isso aqui é capaz de mudança, vamos mudar, essa sua atitude está te gerando outros comportamentos, outras consequências. Eu acho que é um tópico legal, assim, também, né? Nessa questão da parte da arrogância, da forma dominadora. Aí tem que entender os limites do paciente estar sendo arrogante por ser uma forma de lidar com as suas questões, ou se está te perseguindo, né? Fazendo algo contra você realmente, né? E por exemplo, pacientes podem estar em cima da gente, né? Homens, mulheres, independente do gênero. Pode acontecer também. Então a gente também tem uma postura, tem um respeito. Tem uns casos, há muito tempo atrás, eu encontrei uma pessoa, isso na faculdade, né? Na clínica escola. Aí eu tinha uma aluna muito bonita,
Aí ela dizendo, nossa, professor, vai acontecer uma coisa, tipo aquele burburinho. O paciente, poxa, eu não sei nem como o pessoal vai escutar isso, né? O pessoal que está ouvindo, mas assim, aconteceu. Aí, tudo isso que a gente está falando aqui, com fins educativos, e aí de repente era presencial, né? Aí ela foi normal, roupa tranquila. A pessoa foi, por que é uma roupa tranquila? Você não irá com certas vestimentas que são gatilhos para paciente, criança, adolescente, né? Independente do sexo, né? Então, aí o fato é que essa paciente essa aluna estava lá atendendo, e o paciente foi lá e mexeu, segurou no pé dela, que pé lindo. Aí ela deu um susto, acabou. É bom falar isso de uma forma descontraída. Imagina isso, a pessoa está com a perna cruzada. Eu ia assustar. Eu não sei qual seria a minha reação. Aí ela levantou na hora, nossa sessão acabou, e ela, a recomendação foi não atender mais esse paciente, ele infringiu. Né? Agora, o que acontece? Esse paciente já estava seduzindo há tempos. E aos pouquinhos, é muito mais complexo do que a pessoa foi deixando. Sim. Mas existe uma escalada comportamental. Um exemplo claro é briga. Eu brigo aqui hoje e falo, cala a boca, já é muito forte até. Cala a boca, fulana. Aí você cala a boca. Aí depois você já tolera isso, né? Você é um idiota, ou um idiota, independente do gênero, certo? O idiota mesmo. Aí a pessoa vai escalando daqui de idiota. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas que têm uma impulsividade, já tem um traço que é bem... que precisa de muita ajuda, né? E que são agressores, né? Então, sim, existem... Mas a arrogância a gente vai ver muitas vezes. Sim. E eu acho que um outro exemplo de paciente desafiador que seria mais... que a gente falou muito das características do paciente, né? Mas às vezes um paciente que pode se tornar desafiador porque entra em conflito com alguma história do terapeuta. Eu acho legal a gente falar sobre isso também, porque às vezes não é só sobre a característica do paciente, né? Às vezes pode ser um caos ali do terapeuta. Vou fazer uma autorrevelação. Aí, recentemente, de uma pessoa... Aí eu fiz uma autorrevelações, são muito boas, mas tem duas recomendações. Se a pessoa for muito jovem, é melhor não fazer, não precisa. E a gente só faz autorrevelações de coisas que a gente já resolveu. Né? E a gente diz a função. Eu estou fazendo essa autorrevelação para te dar um exemplo de como eu reagi. Eu preciso saber se foi útil. Para pacientes ansiosos, desconfiados, é bom nunca revelar alguma coisa assim no começo, pelo menos, porque eles vão falar, você fez isso, vai que o profissional desse vai me ajudar. Você toma remédio, você... Então, mas recentemente, uma vez, uma paciente que eu fiz uma autorrevelação, que na verdade nem foi, eu sou muito preocupado com estar falando as coisas para que a pessoa não se machuque. Aí ela, você precisa de terapia... Mas ela não falou brincando, ela falou sério. Aí aquilo me desconcertou, eu fiquei chateado. Aí eu falei, não foi nessa intenção. Aí ela mesma interrompeu a consulta, o atendimento. Tá. Então, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter mostrado mais segurança com essa pessoa. Né? Mas não dava para prever isso antes, pelo menos eu não conseguiria prever. Que é um paciente... ele era uma paciente que tinha traços desafiadores para a gente. Né? Nenhuma intervenção entrava. Era colocado, porém, em tudo. Real é difícil, né? Não estou fazendo, estou me defendendo. Mas para mim era uma paciente que tinha questões bem complexas. Aí depois eu procuro uma pessoa muito experiente, preferencialmente
mais velha, você vai se sentir melhor. Escolhas que a gente escolhe junto, não brigamos, não, claro. Mas esse foi um ponto legal que aconteceu. Sim, até pode acontecer também, às vezes, do paciente trazer algum relato ali que você identificou com a sua vida também. E aí parece que cortou. Travou. Oi. Voltamos? Oi, amigo. Não. Mas, então, eu tava falando que, às vezes, pode aparecer algum paciente que conta uma história similar da sua. E aí pode acontecer tanto também de você, tipo assim, nossa, eu quero acolher esse paciente porque eu não fui acolhida. Ou até pegar em questões delicadas que já aconteceram na sua vida. Né? Ou então, e aí eu acho legal quando você fala assim, de manter a supervisão, né? Porque é um caso desse que é interessante a gente mandar pra supervisão e ter uma pessoa ali pra te ajudar, até pra saber como que tá, pra gente entrar um pouco também na saúde mental do psicólogo, né? Completamente. Tem coisas que. Deixa eu ver se. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Tudo bem eu dar exemplos pessoais? Sim, Claro. Então eu fiquei com esse trauma, né? De falar de exemplos pessoais e às vezes dá errado, né? Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa comigo, deixa eu ver. Talvez algum paciente que falou de traumas de infância. Alguns traumas pelos quais eu tinha passado. E a pessoa estava muito deprimida, né? E aí eu me identifiquei com aquilo, eu fiquei com muita pena, muita pena. E potente, eu falei, nossa, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Eu pensei, essa pessoa não tem jeito, não vou conseguir ajudar. Eu fiz a revisão. Claro. Aí eu consegui separar isso. Mudar, eu não falo nada para a pessoa, né? Enfim, esse é um caso que. Mas outras questões podem acontecer também. Casos de abuso mexem muito com alguns terapeutas que passaram por aquilo e não trabalharam, não resolveram. Né? E outro caso também muito importante. Algumas questões que o paciente tem, vou dar um exemplo também pessoal, de uma pessoa que eu supervisionava. Aí o paciente, a pessoa supervisionando, não, a mãe desse paciente briga muito com ele, e eu fico com raiva da mãe, eu fico colocando ele contra a mãe dele. Aí é um outro aspecto. Sim. E às vezes o paciente não está nessa vibe se vingar da mãe, ele não vê daquela forma. Então a gente vai separando. Será que isso é seu? Se é da pessoa? Né? Por que você pensa isso? E aí quem está de fora vê a situação melhor, não tem jeito, né? É igual se operando. Por que a gente não pode fazer terapia com a gente mesmo? Claro que a gente usa as técnicas, não tem como. E tanta história que a gente acaba escutando que a gente acaba aprendendo também algumas habilidades. Mas, de fato, quem vem de fora vê melhor. É uma questão para o seu paciente. E na supervisão a gente pode ser mais direto. Não fala isso, está atrapalhando a terapia. Falei até muito forte. Não falei com mais jeitinho. Sim. E o pessoal gosta, por exemplo, perdão, fala. Não, tranquilo. Eu tava vendo, inclusive, lá no congresso, eles falando sobre a supervisão, né? Que não treina somente as habilidades técnicas, mas também a própria capacidade do psicólogo, né? De lidar com as situações, de utilizar de forma adequada as técnicas, vamos dizer assim, né? Exatamente. E se eu não me engano, é uma recomendação. Sim. Das associações de psicologia, de que o aperfeiçoamento do profissional, além das formações, além da especialização, além da prática, também é complementado pela supervisão. E cabe pontuar também que a supervisão é diferente de uma terapia do pessoal, do psicólogo, né?
A gente já comentou algumas vezes disso em alguns posts do Mentaliza e surgiu algumas dúvidas. Porque tem gente que ia falar assim, mas não é a mesma coisa? Não, não é. A supervisão tá ali, você abre sobre o caso e é totalmente correto, você pode abrir casos na supervisão, né? Porque tem muita gente que também tem dúvida ali com a questão do código de ética por conta de não poder falar dos casos, né? Mas a supervisão ali do sigilo, isso. Então, ali na supervisão é o momento disso, tá? É para você abrir novos olhares, igual você falou, né? As pessoas que estão de fora da situação veem de outras maneiras. Então, é muito importante isso para a pessoa abrir os olhares e trocar a intervenção ou trocar alguma coisa, né? Olha, do código de ética, olha, fiquei até surpreso, só fala uma vez supervisão. Eu estou olhando aqui o código de ética do psicólogo. Está dizendo aqui que caberá aos psicólogos, docentes ou supervisores esclarecer, informar e orientar, mas não é uma recomendação, mas na APA, Associação de Psicologia Americana, existe uma recomendação de que faz parte do trabalho do psicólogo receber supervisão. É muito importante. É bom, né? Claro, eu faço. A gente não precisa fazer toda semana. Às vezes uma supervisão dá para vários meses. Né? Sim. Com certeza. E agora pra gente entrar mais no tópico, assim, do Setembro Amarelo, né? Pra gente falar um pouco dos casos do suicídio. Eu acho que o artigo, a gente estudou o artigo. Mas antes de falar até sobre essa resolução, essa nova descoberta que tiveram do Setembro Amarelo, eu acho legal a gente falar também sobre o manejo de pacientes que apresentam ideações suicidas. Até pensamentos também. Alguns terapeutas têm medo de perguntar, têm medo da resposta, ou então têm medo de como agir com esses pacientes, né? Então, acho legal você dar uma dica aqui pra gente. Então, como conduzir? Então, aí tem vários... Bom, então eu gosto de começar dizendo que tem várias formas. E para quem está estudando, até trazendo uma... Também estudei para essa nossa entrevista de hoje. A gente ficou muito honrado. Muito feliz. E disponibilizar esses dois artigos aqui, que é como falar na mídia sobre suicídio. E no final, sabe o que eu acho que é melhor? É melhor não falar tanto do que falar. Né? Porque é muito difícil falar do jeito certo. Você vai falar o quê? Então, eu particularmente posto muito pouco sobre suicídio. E sempre que eu posto, eu falo assim, por exemplo, então a mensagem que eu aprendi hoje, inclusive, nesse artigo, ao falar de suicídio, a gente fala, é uma condição complexa, mas que pode ser prevenida. Então, se alguém tem esses gatilhos aí que está nos escutando, suicídio é uma condição complexa. Não é só porque a pessoa estava... Não é porque a pessoa estava desempregada. Existe uma série de fatores, inclusive biológicos. Sim. Né? Mas a gente sabe que suicídios podem ser prevenidos. Isso é um fato também, tá? Sim. Muito bem, então o que fazer? Então tem quatro níveis de... 4 gravidades do comportamento suicida. O primeiro o termo também que está sendo utilizado é suicidalidade, porque envolve comportamento e pensamentos, ou tipos ou suicídio, né? Então, suicidalidade. Existem 4 gravidades. Primeiro pensar em morte mais frequentemente. Quando a gente pergunta para o paciente, essa é uma pergunta, inclusive, escrita, técnica, você tem pensado muito sobre morte ou morrer? Sim, estou pensando muito, vendo o caixão, fico pensando assim, estou pensando mais em morte. Vem na minha cabeça eu morrendo, mas aí a pessoa às vezes chora, mas Deus me livre. Não, mas eu nunca não quero me suicidar, não. O paciente falando, né? Segundo, esse é o primeiro nível. E é muito comum.
muito, extremamente comum pensar em morte. Tá? Morte autodirecionada. Ou às vezes até em não existir, que às vezes não Não vem existe. porque às vezes não vem ali com o estigma da palavra morte, né? Às vezes a pessoa tem medo de falar isso, então às vezes vem ali, eu não queria existir, eu queria sumir. Perfeito, eu quero sumir. Eu estou completamente sem esperança. Uhum. Também é o primeiro. Se você essa pessoa que fala, eu estou totalmente sem esperança, você pode me perguntar o que você tem pensado sobre a vida, você tem pensado sobre morte, aí a pessoa fala, não, às vezes passa as besteiras na nossa cabeça. Pode me falar dessas besteiras, investigue sempre. Quanto psicólogos, nós devemos não ter medo de perguntar. Ali sim, no consultório, com um profissional, você deve perguntar, não tem estigma. Inclusive, ajuda. Só a pessoa expressar também, ter alguém que não julgue, e mostrar enfrentamentos, isso é protetivo também. Então, esse que você falou, nossa, para que viver desse jeito? A viver desse jeito, minha vida está amarga. Eu queria sumir. Eu queria morrer, eu queria dormir e não acordar mais. Esse é o primeiro, são as ideações, né? O segundo nível seria, nossa, eu queria morrer. Nossa, eu quero morrer. Mas eu não teria jamais a coragem de tirar minha vida. Mas a pessoa já está, eu quero morrer. Se eu for atropelado, eu não me importo. E aí algumas pessoas passam até a ficar mais descuidadas. Correr demais. Conscientemente, né? Exatamente. Na pandemia mesmo, muita gente não usava máscara porque não estava nem aí. Por mim, se eu morrer. Não, Mas não às vezes ele acaba se envolvendo em situações mais propensas, né? Vai em bairros mais perigosos, ou então dirige em alta velocidade, passa farol. Às vezes é um descuido ali, né? Não verifica, o carro está freando direito. Deixa aí. Ou então vai fazer um reparo em casa e faz de qualquer jeito. Vai consertar o chuveiro, se não desliga o negocinho lá, algumas pessoas estão dizendo que não se importam. Mas eles podem não ter o desejo ativo de tirar a vida. Então estamos aí no segundo nível. Né? O terceiro nível é, quero morrer e estou procurando um plano. Estou pensando na forma. Estou olhando os métodos. E o quarto nível é a tentativa de suicídio. Tá? É o comportamento suicida mesmo. E existe em paralelo uma outra classificação, que são chamados comportamentos autolesivos. Autolesão não suicida. Sem a intenção, né? Só pra aliviar ou alguma coisa assim. Dessas pessoas, algumas delas não estão se cortando, ou se machucando, ou se ferindo, porque querem morrer. A função é outra. Mas é um comportamento suicida. Está na classe. Que pode acontecer, né? Perdão, não. Porque pode acontecer dessa autolesão realmente tirar a vida. Pode ser uma consequência direta. Ou tomar mais remédios. De uma forma, tipo assim, não, eu só quero tirar minha dor. Não é porque eu quero me matar, eu quero tirar minha dor. Só que vai lá, a pessoa vai e acaba tomando mais remédios. Às vezes me parece até um ato mais impulsivo. Assim, é uma coisa pra aliviar ou pra passar a noite. Mas que acaba sendo igual a Laura falou, um comportamento que pode levar, né? Exatamente. Também eu não sei qual é a classificação do que eu vou falar agora, mas existem pessoas que adoram atividades radicais, que claramente têm a ver, que claramente
tem a ver com perigo. Tem pessoas que gostam de correr perigo. Então, andar sobe no prédio, eu nunca vi ninguém assim, não. Mas existe, vivendo nos relatos, andar, você sobe no prédio e você anda no parapeito. Aquelas escaladas lá no Everest também. Tem aquelas que a pessoa vai de qualquer jeito. Porque Sem é nem correr segurança risco. nem nada. Flertam, né? Mas não é suicídio isso, tá? Mas são pessoas que gostam de correr Do risco. perigo, né? Fazer racha, colocar 200 por hora em colocar 200 por hora repetidamente em certas avenidas da cidade, fazer racha. São comportamentos de risco, a pessoa está aceitando o risco, sabe? Então, esses pacientes provavelmente têm traços de instabilidade emocional. Sim. E tem alguma forma de ir medindo e controlando isso quando tem esse tipo de... Quando tá dentro dessa suicidabilidade? Suicidalidade, né? Suicidalidade. Tem pessoas que não gostam, tem artigos falando que esse termo não é bom porque ele é muito vago, ou que é melhor falar ideações suicidas ou comportamentos suicidas ou autolesões. Suicidas ou não. Né? Ou sem intenção. Tanto faz. Eu falo, está na literatura, enfim. Então, para ideações suicidas, até o nível de desejar, antes de desejar morrer, você pode usar claramente, geralmente pessoas estão passando por depressão, geralmente, com essas pacientes você aborda o suicídio, sim, a ideia, mas essas pessoas também melhoram com técnicas não relacionadas ao suicídio em si. Se a gente tentar trabalhar para melhorar e dar mais satisfação para essas pessoas, pessoas com ideação suicida melhoram. Então você pode utilizar ativação comportamental, TCC, DBT, terapia interpessoal, terapia de suporte. Essas pessoas melhoram. Para desejo suicida, para intenção suicida, você vai ter que fazer outras estratégias, como um plano de segurança. Você pode aumentar o plano de segurança. Aí o plano de segurança tem vários itens que envolvem identificar sinais, como reagir a cada sinal, depois vem se distrair, depois tem socializar, vai aumentando a depender da intensidade do impulso suicida, né? Aí o que mais? Sair do local, se afastar imediatamente do meio letal, para descer do prédio, tá? Sair de casa, sair da cozinha, fechar a porta da cozinha, tem facas, jogar os remédios fora. O que mais? Entrar em contato com alguém também seria um comportamento de segurança. Aí é o próximo. Ah, tá. Buscar alguém, aí começa com amigo. Não deu certo. Amigo para distrair, porque o comportamento suicida é tão complexo que ele também pode ser uma forma desadaptada, disfuncional, de ter ajuda. É um fato. Isso é uma característica de alguns comportamentos suicidas. Não equivale a fazer, está fazendo para chamar a atenção. Inclusive é um mito, sabia? Tem gente que fala assim, quem fala que quer se matar, não se mata. Mentira, não é verdade. Sabia disso? Nossa, é um E as pesquisas... Não, vocês sabiam disso. Com certeza vocês sabiam disso. Mas quem não é da nossa área não fala isso. Quem fala que vai se matar... Eu já escutei psicólogos falando, né? Mas existe esse mito. Quem fala, que só ameaça, não se mata. Não é verdade, não. Existem estudos mostrando... Às vezes é até um pedido de socorro também. Exato, sim. Então é mito isso, não é verdade. Se a pessoa precisa de ajuda, precisa falar sobre o suicídio de uma forma clara e ter assistência médico-psicológica.
voltando então, né? Então tem um plano de segurança, você tem lá pedir ajuda, falar com os amigos para se distrair, mas não para falar sobre o problema, né? Agora, pedir ajuda, estou mal, vem aqui para casa. Aí, depois ligar aí tem lá ligar pro pronto-socorro e pro pronto-socorro. E um dos últimos tá lá, um dos últimos ligar pro profissional. Uhum. O profissional é um dos últimos. Interessante, né? É interessante isso. Mas tem a ver, isso é da linha, mas tem tudo a ver. Porque o que a gente quer, por exemplo, hoje eu tinha um paciente que todo sábado ela tinha uma crise. Uhum. Sábado de noite, ela, às vezes o marido viajava, às vezes estava sozinha, às vezes a angústia de sábado, nossa, o que eu vou fazer? Não tinha muitas amigas, não tinha muitos amigos, tinha uma crise, começava a dar uma perda no peito. O que eu consigo? Aí ela me ligava imediatamente. Uhum. E aí eu falei para ela, e é muito delicado falar isso, porque a pessoa pode facilmente pensar, você não quer me atender nessas horas, né? Uhum. Mas a gente vai entendendo, eu quero sim, mas eu quero que você aprenda a lidar com as crises. Sozinho, né? Uhum. Ser seu Sozinho. próprio. Exatamente, Laura. Então, primeiro, eu quero que você dê. Então, o que você pode fazer? Vamos tentar. Aí a gente vai faço essa lista de segurança, fiz essa lista de segurança, e nas outras sessões eu liguei diretamente para me ligar. Né? Não é bom para a relação. Se vocês lerem o livro da Linda, vocês vão ver isso claramente. Tem várias nuances. Sim. Tá? E tem, por último, então, plano de segurança para casos em que existe um desejo, intenção suicida. E também com impulsividade. Tá? Para comportamentos autolesivos, a gente usa a análise em cadeia, que é da DBT também, que você vai pegar, me cortei. Aí você faz uma análise bem longa, descrevendo ponto por ponto do que aconteceu. Eu acho que você naquela aula, né? Não sei se vocês viram, sim. que era tipo é uma análise, é uma cadeia mesmo de eventos. Explorar também o que aconteceu depois do comportamento suicida. Sim. Tá? Aí, realmente tem muitos E antes detalhes também, né? de antes, né? E vamos construindo estratégias do que a pessoa poderia fazer para lidar com aquilo no futuro. Uhum. Uhum. Sim. E uma coisa que é, para finalizar esse tópico, a segurança do paciente é o primeiro ponto. Uhum. Por exemplo, na anorexia, eu não atendo. Se chegar, eu indico, eu não tenho experiência para atender, porque é outro departamento, né? Nada, as pessoas podem. Eu já atendi uma vez, mas assim, hoje se chegar, eu prefiro indicar, porque você precisaria ter muitos recursos. Tem terapia só para isso, DBT para transtornos alimentares, TCC para transtornos alimentares. Uhum. Mas indo direto ao ponto, uma pessoa que está com o peso, quando está abaixo do peso, Uhum. tem o peso normal, né? Tem o sobrepeso e tal. Uhum. Aí tem o peso, baixou daquilo dali, você já está, Correndo risco. deve ter correndo risco, mas você já está subnutrido. Uhum. Então, o primeiro ponto, não tem terapia nem conversinha, não. O primeiro objetivo é retomar o peso saudável. E sem isso, a terapia não vai andar. Faz sentido, né? Sim. Uhum. Antes da conversa, você retoma, cuida da saúde dessa pessoa. Uhum. Ou no hospital, E ou aí, em casa. e aí, às vezes, cabe indicar para outro profissional da outra área, né? Claro, com A gente certeza. vai, antes de começar qualquer tratamento, você precisa de um nutricionista. Ou então, quando é um paciente ali que está com graves ideações, né, igual no caso que a gente estava falando, você precisa procurar um psiquiatra, precisa de, às vezes, de um remédio
que vai intervir ali. Então, às vezes cabe nessas, igual você falou, pensando na segurança do paciente, cabe indicar para outro profissional da saúde. Exatamente. E pensando mais agora aqui no Setembro Amarelo, né? Eu não sei se o pessoal aqui, os nossos espectadores ficaram sabendo do último estudo que saiu da pesquisa, né? Que fala sobre o resultado ali, né? Do Setembro Amarelo. E que mostraram trouxeram alguns resultados pra gente que, além de não estar trazendo, além de continuar crescendo os números, tá num padrão constante de crescimento, essa curva aumentou após que começou o Setembro Amarelo, né? Então, é legal que vocês leram o artigo, né? E eu também li, e é uma obrigação para as pessoas, e já vi posts que claramente a pessoa não leu o artigo. Sim. Claramente não leu o artigo. Vi vários hoje. Não leram, só repostaram. Não é para fazer isso. Você tem que ler. Faz parte da nossa... como é que é o nome, meu Deus? Do nosso trabalho, né? A gente está sendo... tem imprudência, imperícia e negligência. É isso. A gente está sendo imperito. A gente está cultivando a imperícia se a gente não lê essas informações do jeito que tem. Porque o artigo, primeiro, é fantástico. Seguro que vocês conhecem aqui alguns nomes. Uma que estava lá no Congresso é a Loren. Né? Tem outras pessoas que são feras, né? O próprio Rodolfo, o Eurípides, que hoje conheço o trabalho. Nossa, e foi publicado nessa revista, na Journal of Affective Disorders, que é uma revista que tem um alto impacto na ciência. Enfim, primeiro ponto, falando do resultado do artigo, é o seguinte: potencialmente, não é causa e efeito, foi muito interessante. Potencialmente, o Setembro Amarelo está relacionado. Existe um link potencial entre o início da campanha de Setembro Amarelo e aumento das mortes por suicídio. Mas esse link é potencial. Sim, até porque ela ressalva lá no artigo que hoje em dia a gente consegue analisar mais as causas de suicídio, então esse pode ser um fator, e também não tem como excluir outras causas porque ela está fazendo ali. Então, assim, ela é igual você falou, é potencialmente relacionada ao Setembro Amarelo, mas ainda não se chegou em nenhuma conclusão. E é uma excelente hipótese. E eles mostraram que tem realmente uma quebra a partir de 2015. A gente coloca até aqui a data, a curva, que já era crescente, ela teve uma mudança estatística. Então, entre 2016, se eu não me engano, ainda no segundo semestre, olha só, que é justamente depois do Setembro Amarelo, né? Houve um aumento sistemático, a partir de 2016, na incidência de suicídio. Sim, até porque eles contam também, né, que o número de casos, pensando durante o ano, eles aumentam depois nos meses seguintes do Setembro Amarelo, né? Exato. Sim. E aí eu acho que pode ser um artigo que, para quem não leu, ou para quem é leigo no assunto, ou para quem gosta de fazer polêmica, é um artigo que as pessoas podem falar, lá, tá vendo, eu sempre falei que não podia falar sobre suicídio, mas aí ela propõe no final uma coisa muito interessante, não é não falar, é aprender a falar. Exato, é isso aí. Tem outras possibilidades, né, que não podem ser tiradas daqui. Embora eles tenham testado para fatores socioeconômicos, o único fator relacionado parece ter sido o tempo, 2015, que é quando acontece o Setembro Amarelo. Né? Começou em 2015. Agora, existe um outro fator. Entre 2015 eles têm um trabalho muito honesto, eles vão falar várias causas. Mas em 2014 e 2015 também houve
uma das maiores recessões que o país já teve. Então, isso também pode ser um fator. Além disso, pelo menos aqui, ele comparou com o mundo. E ele não comparou. Agora tem material suplementar que eu não olhei. Então, de repente, ele não... Deixa eu ver se tem aqui. Então, por exemplo, eu li esse outro artigo aqui, falando que nos Estados Unidos, entre 2010 e 2020, também aumentou em 30%. Aqui no Brasil realmente foi maior, se eu não me engano, foi 50%, não foi? Deixa eu olhar aqui quanto foi, se é importante. 63% aqui no Brasil. Nossa. Nos Estados Unidos aumentou 30%. Então, nessa data, segundo esse artigo aqui, né? Então, em outros locais do mundo também pode ter aumentado. Então, ele não... Mas o que é interessante? Que a campanha não está fazendo o efeito Esperado. se a gente avalia esperado. Que é que seria o intuito de se fazer. Não reduziu, né? Mas também eles também colocam que também tem que ter outras formas de avaliar. Por exemplo, será que aqueles que já estavam vulneráveis, primeiro, pensaram em morte? Né? Aqueles que já estavam vulneráveis por um efeito de influência que o suicídio tem um efeito de contágio. O que mais? Pode ser por influência. Eu tô com o negócio de distrair. Deixa eu só, pode ser por influência. Me ajudem aí. Tocou o celular e fiquei totalmente distraído. Mas eu acho que você quer dizer sobre as outras causas que podem estar relacionadas? Isso, então, mas era que foi o aumento, claro, o aumento da... ele coloca outros fatores, né? Sim, lembrei. Então, as pessoas podem... Aquelas pessoas que já estavam com ideação suicida, em gravidade mais elevada, podem ter sido influenciadas para fazer. É possível. Provar isso não dá para provar. É difícil. É pensar no que pode ser feito para que realmente tenha o efeito que a ideia da campanha a princípio aconteceu, né? E aí... Esse é o que eu me proponho. Eu quero, se vocês... Daqui a pouco eu falo. E aí, justamente isso que a gente queria saber de você. Então, para aquele profissional que quer falar sobre o assunto, que quer ali fazer uma campanha para o Setembro Amarelo, qual seria a melhor forma que você indicaria, né? Só mais um detalhe. Mas é possível também que as pessoas que estavam vulneráveis e com ideações suicidas também foram inspiradas a buscar ajuda. Esse número a gente não tem. Verdade. Não é interessante? Tem muita... Também, também a campanha, a gente viu uma explosão na nossa área, né? Na psicologia. É o terceiro curso mais buscado no Enem, terceiro ou quarto, não tenho certeza. E também vimos isso acontecer. Então, a demanda aumentou. E tem... então, enfim, mas a gente sabe que do jeito que está, não está boa essa campanha. Sim. Porque ela não surtiu o efeito. Surtiu o efeito esperado. Mas, sem dúvida, o artigo é brilhante. É o primeiro do tipo, né, que foi, pelo menos no Brasil, foi o primeiro do tipo. Então, vai ser um marco, vai ser muito citado esse artigo. Sim. Você fez a pergunta? Sobre a sua dica para as pessoas que querem falar, né, sobre o suicídio nas redes sociais, ou então fazer alguma campanha, né? Segundo esse outro artigo também, que eu vou disponibilizar para vocês, mostrar aqui só para vocês, de repente, tirarem uma... Depois eu mando. A gente compartilha. Segundo essas autoras, tem algumas recomendações. Primeiro, quando você for jamais postar
os motivos, por exemplo, uma pessoa morreu por suicídio. Jamais falar os motivos. Jamais falar os motivos, porque não se sabe, ninguém vai conseguir detalhar os motivos, ninguém vai saber, só quem vai fazer é saber, e é a família e os profissionais. Jamais divulgar a forma, então esse é o primeiro tópico, jamais divulgar como a pessoa morreu, como foi a morte, né? A pessoa fez tal coisa. Jamais divulgar, porque é sabido que isso gera um comportamento de imitação. Sim. Isso não acontece só no suicídio, acontece também nos fenômenos de assassinatos em massa. Nos Estados Unidos tem direto, né? Uhum. Aquele pessoal que entra e mata um bocado na escola. No Brasil, tem alguns, mas já sabíamos que uma hora ia acontecer. E que quando acontecesse o primeiro, viriam mais outros. De Também comportamento de imitação, de reprodução, né? Então, ter cuidado de como noticiar. Segunda informação. Sempre que alguém for postar de suicídio, segundo esse artigo aqui, né? Colocar conteúdo sensível. Uhum. Esse conteúdo é sensível. Uhum. É a recomendação desses autores aqui, né? Uhum. Conhecer a fonte que você está usando. Então, não pode ser uma revista sensacionalista, tem que ser uma fonte confiável. Se você quiser falar, fulano morreu por suicídio. Inclusive, não fala, como eles também sugerem não usar a palavra. Eu vou deixar isso à parte, para não ficar complexo. Tem um jeito de falar. Uhum. Vou anotar aqui que eu vou dizer depois. Então, primeiro, dizer, se as pessoas quiserem falar, né, que alguém morreu por suicídio, mas não que cometeu suicídio. Uhum. Também tem uma explicação por trás disso. Sim. Também é importante dizer na matéria, no seu post, de que suicídio é complexo, mas existe prevenção. Busque ajuda profissional. Isso é muito legal. É muito importante de deixar essa esperança, né, no final do post. Além disso, você também deve colocar no post a recomendação dela. Não são leis, né, são recomendações. De que você marque pessoas ou instituições que lidam com esses fenômenos. Porque na rede social, alguém vai ver. Com certeza, se não aconteceu, vai acontecer com vocês. Alguém vai pedir ajuda para vocês no Instagram, por exemplo. Uhum. Acontece. A gente tem que deixar o caminho para a pessoa também. Não é só falar, busque ajuda, é deixar o caminho. Exatamente. Busque ajuda. E você tem que ter, quem for postar esses conteúdos, tem que ter lá os contatos, tem que colocar lá embaixo. Segundo as recomendações. Né? Que mais? E quando você postar, você vai ficar olhando as respostas, as caixinhas, as pessoas comentam, né? Você vai olhar, porque e apagar os conteúdos, ou limitar as respostas, porque as pessoas vão responder o quê? Vão responder com estigmas. Foi falta de Deus. Eu sabia. Hoje mesmo, uma pessoa famosa na mídia, que está grávida, ela teve um problema. Também porque eu estou falando até um conteúdo sensível, a alerta para eu falar de um conteúdo sensível. Uma moça da mídia está com descolamento da placenta, está tendo um bebê. Eu vi isso. Você vê, né? Aí embaixo lá está escrito, sabia, isso foi maldição, isso foi mal olhado, falando mal da menina. Então, e a menina lá vendo as coisas, ela vai ver isso.
pessoas que estão passando pelo mesmo, isso é muito sensível. Uhum. Então, realmente faz todo sentido. Então, tem que olhar lá as respostas. O que não fazer? Posso continuar? Claro. Claro. Não fazer. Jamais diga o método. Jamais. Se é para noticiar, ok. Morreu por suicídio. E aí faz os outros aí. Né? Outra coisa que deve ser feita. Sempre fazer a campanha mostrando casos de recuperação. Por exemplo, vocês lembram de quando, fazendo um parênteses, né? Câncer. Para muitos, ainda é uma sentença de morte. Uhum. E a forma, porque primeiro, quando os casos começaram a aumentar, realmente a taxa de mortalidade era muito alta. Hoje, muitos, talvez a maioria dos cânceres, né, tem cura. Tem cura. Uhum. Aí vamos para a campanha do câncer de mama. Como é que eles falam? Eles conscientizam para buscar e prevenir. Olha como é que é uma campanha esperançosa. A pessoa vai lá e fala, não, eu preciso fazer isso. Preciso buscar agora uma forma de fazer isso. Exato. Na campanha do Setembro Amarelo não é assim. Não sei se vocês sentem. Uhum. Sim. Mas você até fala, ficou até mercadológico, tá estranha a campanha. Fica muito mercadológica, assim. Mas assim, alguma coisa. E eu acho que vem muito também do tópico que eu falei anteriormente. As pessoas têm medo de falar sobre isso, mas às vezes, como as pessoas falam mais sobre isso agora, acabam falando. E aí, por medo, não estudou, não foi atrás, não leu um artigo bom, igual esse que você está indicando pra gente, e acaba fazendo de má forma. Às vezes não por querer, mas é porque não estudou realmente. Então, eu acho que, além de divulgar sobre esse tema, no mês de setembro, é muito importante você estudar sobre isso. Além de só divulgar ou só falar, é importante você voltar esse movimento para dentro de você também, profissional da saúde mental. Claro. Eu não julgo de jeito nenhum as pessoas que... De jeito nenhum. Mas quando eu falo, não sei, porque é muito importante, mas a gente tem que seguir essas recomendações, assim, procure ajuda e mostrar casos de esperança. Essa pessoa aqui passou por uma depressão, aí fazendo o paralelo com a campanha do câncer, tem tanta matéria de superação, e as pessoas hoje começaram a perder o medo. Sim. Que faz todo sentido, você previne. Homem, fala para homens, vão ao médico. Agora, também a gente critica o Setembro Azul, sabia? Que existe um fenômeno chamado... Existe um fato, quando você diagnostica o fato, você diagnostica a condição sem que ela estivesse lá. E você acaba fazendo os exames ou fazendo as intervenções quando não são necessárias. E eu não sei fazer analogia para o Setembro Amarelo, mas quando você fala muito de um fenômeno, vai haver uma explosão da percepção. As pessoas vão ficar mais preocupadas. Então, também tem que ser feito com cuidado. Sim. Importante. O que mais aqui que não pode ser feito, né? A pessoa... suicídio consumado. Não, essa expressão não é boa. A pessoa morreu por suicídio e finalmente descansa em paz. Também não é bom. Porque induz ao pensamento de que com o suicídio a pessoa vai ter paz. Pessoas que falam, essa pessoa estava lutando demais contra a vida e morreu para se livrar dos problemas. Muitas campanhas falam, mas também isso incentiva, conscientemente ou não, a mostrar que o suicídio é uma solução. E não é. Sim. E outra coisa. E às vezes falar, eu nunca dizer por que uma pessoa morre por suicídio. Porque a gente não sabe. É certo ir olhar
os profissionais de saúde e a família, e jamais será uma causa só. Tem fatores econômicos, tem a idade, tem o cérebro, tem outras doenças, tem a estágio da doença, tem muitos fatores, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Tem outro termo também, que a gente fala muito sobre suicídio. Frequentemente eu falo, mas não é um bom termo, que é suicídio completado. Também não é bom, porque induz ao pensamento de que você quer completar. Parece ser muita regra, mas as pessoas que recomendam isso são pessoas que trabalham com pacientes. E que estudaram isso, né? E sabem que são gatilhos. Sim. Não, muito bom. Essa a gente vai deixar pro pessoal, né, esse artigo que você vai encaminhar pra gente, porque, igual a gente falou, né, é muito importante não só ouvir, mas também estudar, ler o artigo. E pra gente finalizar nosso bate-papo de hoje, a gente deixou a caixinha de pergunta para o pessoal perguntar sobre esse tema, né? E as pessoas fizeram algumas perguntas que a gente vai repassar para você. Sim. A primeira Posso só completar com mais Claro. Aí, como falar? Então, a gente está falando disso. Então, vamos seguir a recomendação. Então, todo mundo que está nos ouvindo, esse é um assunto muito importante e é possível desenvolver estratégias de enfrentamento, que é o que o artigo fala como recomendação para falar disso. Existe prevenção ao suicídio, existem pessoas que se recuperam e tem pessoas que, quando sobrevivem a uma tentativa de suicídio, elas se arrependem. E muitas são gratas por estarem vivas. Sim. Porque estavam enfrentando transtornos, condições que podem ser modificadas. Então, buscaram intervenções, né? Buscaram intervenções. Então, há uma esperança, sim, é um fato. O suicídio e as doenças que levam ao suicídio podem ser prevenidas e amenizadas. Sim. A primeira delas foi: qual a primeira coisa a fazer se o paciente relatar que está com pensamentos suicidas? Perguntar como são, sem julgamentos. E pode ser bem direto. Desculpe perguntar disso, não. Você pode perguntar diretamente. Me conta mais sobre seus pensamentos. Consegue detalhar mais para mim? Você tem um desejo de morrer? Primeiro, uma pergunta aberta. Fale mais dos seus pensamentos. Isso ecoa a fala da Luana. Quando pacientes que mentem, eles podem esconder. Gostar de falar. Principalmente homens. Eles não vão falar de cara. Eles vão ter resistência. Então, que tipo de pensamentos você tem? Chega a ser... Que imagens vem na sua cabeça? Aí depois dessa, você tem um desejo de morrer, você tem um plano, então você já tentou suicídio, você tem que se colocar em risco de alguma forma, você vai perguntando tudo, Vai abordagem. investigando primeiro, né? Então, respondendo diretamente, a pergunta é a seguinte: questiona e investiga. A outra pergunta é verdade que o psicólogo não pode atender muitos pacientes TPB Com o borderline. porque demanda muito? Eu já vi isso mesmo. Eu já vi uma recomendação de que não é bom para a saúde mental do profissional atender muitos pacientes borderline seguidos. Olha como é que é sensível o tema. Aí uma pessoa que tem o transtorno da personalidade nos ouvindo. Nossa, então eu sou um fardo. A pessoa pensa isso, né? Porém, de fato, já existia essa recomendação. Só que essa recomendação não precisa ser seguida porque tem pessoas que só atendem esses casos e atendem muito bem.
Eu acredito que isso vai muito da capacidade do profissional. Às vezes ele é uma Exato. pessoa que aguenta mais, ou então ele é uma pessoa que não tem tanta facilidade com esse tipo de paciente. Então, às vezes, eu acho que vem mais do profissional do que alguma recomendação, assim. Sim. E expandindo do transtorno da personalidade borderline, vamos falar de pacientes que têm uma personalidade ou sintomas de instabilidade emocional. Tensa, grave, e que com isso tem prejuízos funcionais severos e interpessoais severos. A recomendação é: não atendamos esses pacientes sozinhos, porque nós, psicólogos, também vamos precisar de suporte. São as recomendações da DBT. Mas sobre a quantidade, não, depende muito de quanto que você aguenta, quanto que você está disponível, porque pacientes com personalidade instável, impulsiva, dependente, histriônica, eles vão demandar mais do terapeuta. Não dá para conversar hoje, você some do mapa, você tem que conhecer seus limites e saber encaminhar, porque você... por isso que o atendimento, também escutei uma outra cliente esses dias, por que o atendimento é tão caro? Gente, não é porque a pessoa quer ficar rica, é porque é um tratamento sério e demandante. Sim. E que tem trabalho. Pois não? E que tem trabalho, né? Então, não é... Essa é uma boa crítica, um bom papo para um outro episódio, né? Porque realmente as pessoas às vezes não dão valor ali na conversa, né? Uhum. A terapia, às vezes, em algumas condições, se equipara aos psicofármacos. Então, quando bem feita, quando fidedigna, ela realmente ajuda as pessoas. Também faz mal, também tem efeitos colaterais. Isso também é bom, sabia? Porque não é nada, não é uma intervenção inócua. Ela traz benefícios, mas ela também traz alguns prejuízos emocionais. Tá? Pode trazer. Algumas pessoas pioram com a terapia, assim como pioram com remédios ou com a cirurgia. Ou qualquer outra intervenção. É uma intervenção em saúde. Eu vou mexer no seu comportamento, nas suas cognições e nas suas emoções. Né? Claro que não é igual eu vou lá e toco na sua emoção. Não. Mas nós vamos falar dela e treinar. Então, isso requer técnica. Requer um conhecimento. Né? Sim. A outra foi: as escalas para monitorar o risco de suicídio funcionam? Sem dúvida. Até onde eu saiba, funcionam muito bem. Tem algumas, né? E tem itens também. O BDI, que é o inventário de Beck, lá no item 9, tem lá as ideações suicidas. Na escala Hamilton, tem lá o item 3, que é de suicídio também, para avaliar. E tem outra escala chamada... Tem o inventário de suicidalidade de Beck, e tem o inventário Columbia Suicide Inventory, então o inventário de suicídio de Columbia. Então são excelentes ferramentas para avaliar, investigar. Sim. E são ferramentas aqui para nossa clínica, né? E tem também a DSL-23, essa é gratuita. Vocês podem colocar aí DSL-23. E nessa escala existe uma subescala para avaliar comportamento suicida. Aí tem falar que vai se matar, se machucar, tomar altas doses de remédio, e tentativa de suicídio. Também é muito interessante. E a gente pode saber em que nível, né, que o paciente está. Sim. Nossa, eu acho que foi muito legal o nosso bate-papo. A gente deu para aprender bastante aqui, né, com você sobre o tema que a gente fez hoje. A gente falou um pouco aqui, né, sobre os pacientes desafiadores, várias características, várias recomendações para o paciente.
E também a gente falou aqui um pouco do Setembro Amarelo, sobre os níveis do comportamento da pessoa. Falamos também sobre deixamos algumas recomendações. Eu acho que o nosso bate-papo foi muito interessante. Agradecer mais uma vez você, né? A gente tem o costume de dar lembrancinha para o nosso convidado, mas como a gente está longe aqui, mas você já ganhou uma lembrancinha nossa no congresso, né? Eu gostaria de agradecer demais sua disponibilidade por estar aqui conosco. É um profissional tão competente, tão experiente, com tanto conhecimento para agregar aí para as pessoas. A gente está muito feliz mesmo com a sua participação e espero que as pessoas também aproveitem do conteúdo que você trouxe para nós. Sim. Nossa, eu só tenho a agradecer. Um dia eu vou querer aquele copinho, viu? Porque aquele copinho é lindo. Ah, é uma gracinha. Quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente organiza. Perfeito. Bom, e eu queria parabenizar vocês. Lá desde o congresso, tá? Já deu para ver que vocês são extremamente dedicadas e eu estou acompanhando. E fiquei encantado mesmo com, sei lá, com a garra que vocês estão tendo aí para divulgar e para atender bem. Vai ser muito legal. Deixa a rede social, a sua rede social, fala pra gente, pro pessoal poder ouvir e poder ir procurar. A primeira tem que falar da Mentaliza, que vocês deram essa oportunidade. Eu aceito sempre convites, viu? Vários aí. Muito feliz. Então, realmente, da Mentaliza. E de vocês duas, eu acho que são 3, né, que tem na Mentaliza. São 3. E também, e o meu é @curte, coloca curte, aí já acha. Já aparece. Lá na sua rede social você compartilha vários conteúdos sobre a sua terapia, às vezes até alguns cursos, né, que você está fazendo. Então acho que é muito interessante para o pessoal, para os estudantes, para os próprios profissionais também, irem lá dar uma checada. Sim. E tem curso vindo aí, né? Que a gente viu. Exatamente. Tem curso aí. A gente também está aproveitando, né, que a gente também está lançando aí um novo produto. Então, para o pessoal ir lá checar nossas redes sociais. Sim. Para finalizar, a gente gostaria que você falasse nosso bordão. Se você conseguir, mentaliza aí. Mentaliza aí. Tchau, pessoal. Até mais.